irmãos já estão terminando ali. Foi bom explicar alguma coisa. Vamos à palavra. Vamos à palavra. 1 Pedro, capítulo 2. Essa é uma carta em que não foi escrita pelo apóstolo Pedro. Esta carta foi algo que foi escrito e dessa forma chegou até nós por meio de Silas, o mesmo Silas que caminhou durante tantos anos na sua trajetória ministerial do apóstolo Paulo, que sofreu as perseguições, sofreu as aflições nas cadeias, e agora já estava caminhando com o apóstolo Pedro, e é justamente ele que escreve essa carta. Mas essas palavras são palavras do apóstolo Pedro. Ele como discípulo, ele como aquele que caminha, ele como aquele que absorveu toda a identidade, aquele que compreendeu toda a missão, todo o propósito, toda a visão. Ele tinha condições, estava apto, por toda a sua caminhada iniciada, desde o início, e tudo aquilo que ele vivenciou com o apóstolo Paulo, também agora, naquela altura dos acontecimentos com o apóstolo Pedro. Posteriormente, muitos anos depois, ele vem a escrever exatamente relatos e anúncios do apóstolo Pedro, que estava encorajando a igreja, para que a igreja permanecesse firme no propósito de resistir à perseguição. Onde hoje é a Turquia, exatamente nesta região, naqueles dias, onde estava ali uma igreja que estava sendo perseguida, estava ali uma igreja que estava sendo afligida, mais ou menos naquela área, onde estava uma igreja, aonde até hoje há perseguição, até hoje há o desafio de pregar o evangelho, e nós temos um irmão, um amigo, alguém a quem colaboramos, que é o pastor Davi do Borel, a sua esposa Guta, o seu filho Davi. O filho, acho que eu errei o nome. Acho que é David. Davizinho, isso, mesma coisa. E eles estão ali trabalhando na área da Síria, na área da Turquia, tanto que nós trouxemos ali os véus e tantos adereços da Turquia para ajudá-los na venda, Eles trouxeram esses elementos aí para colaborar com a missão. Então ainda tem material dele, Então nessa região perseguida, nessa região onde até hoje há esse desafio, essa carta foi escrita para sustentar, motivar, orientar e dar uma correção àquela igreja ali presente. Quando cada um de nós estamos na igreja do Senhor Jesus e desejamos ser uma igreja relevante, e isso nós começamos a trabalhar há mais ou menos 15 dias atrás, nós compreendemos que precisamos sim estar enganjado no propósito que o Senhor nos comissionou, a partir da restauração da identidade que Cristo tem para mim e Cristo tem para você. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, Ele restaura a sua imagem, Ele restaura a sua imagem em nós. Então passamos a ser a imagem e semelhança de Deus. Nós caminhamos na igreja, compreendemos de que não somos perfeitos. Caminhamos na igreja, compreendemos que ao mesmo tempo que uma fonte jorga uma água boa, de uma forma extremamente contraditória, ela também está jogando uma água ruim. E à medida que o tempo passa, à medida que as coisas vão caminhando, você vai percebendo que
o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando, vai te aperfeiçoando, e aquela água meio barrenta, meio misturada, vai começando a ficar cada vez mais pura, até o dia que o Senhor olha para você e diz: opa, está na hora de você vir ter um encontro real comigo aqui, ó. E assim a igreja vai sendo aperfeiçoada, assim a igreja vai amadurecendo. Uma igreja relevante também é uma igreja que vive o propósito. Repita comigo: propósito. Nós precisamos estar dentro da igreja tendo uma visão muito clara a respeito do propósito que Deus tem para mim, do propósito que Deus tem para você. E você, irmão, você tem um propósito muito específico. Deus, Ele derramou sobre você dons, habilidades, algumas que talvez você ainda nem conheça, outras que Deus Ele vai derramar sobre você mediante a necessidade, para que toda boa obra do Senhor possa ser cumprida. Dessa forma você tem uma missão pessoal, dessa forma você, como homem, como mulher de Deus, tem uma missão pessoal. Quando falamos de evangelismo, você tem uma resposta muito específica quando o assunto é evangelismo, e você tem a sua maneira, a sua forma de evangelizar. Você tem o seu jeito de expressar esse ide, de expressar esse cumprimento da palavra de Deus. Talvez você seja um artista, e a forma de você expressar o seu ide, a forma de você propagar o evangelho é através da sua arte, através da mensagem que é anunciada. Talvez você é um baita de um pescador. Eu estou olhando para um aqui. Cadê ele? Me perdi dele agora. E você ama pescar, assim como meu sogro ama pescar. E conversa com as pessoas sobre isso, e leva as pessoas para pescar. E no pescar, ele está pregando o evangelho, ele está identificando em si aquilo que ele é bom, aquilo que ele ama fazer, aquilo que ele tem prazer, e insere na sua vida, naquelas que são as suas aptidões, ele insere a missão de Cristo Jesus. Eu estou olhando aqui para um outro irmão, que tem paixão por esportes, Antônio Carlos. E através da sua paixão pelos esportes, através pela paixão pelo futebol, ele ali está pregando o evangelho, está fazendo diferença na vida de muitas crianças, de muitos jovens. E esses jovens crescem, esses jovens têm a sua vida transformada, mas o instrumento da sua missão, que ele vai para cumprir o ID, é o esporte. Qual é a sua missão pessoal? E quando eu falo missão, isso precisa estar muito claro dentro de você. E o que precisa estar claro exatamente dentro de você, o que pulsa dentro do seu coração. Qual é a sua paixão, o que você ama fazer? Porque com aquilo que você ama fazer, você pode ter certeza que com esse dom, o Senhor te usará para alcançar muitos. O Senhor te usará desta forma para que muitas pessoas se acheguem a Deus. Veja a equipe de Libras. Veja esse ministério, que seja dentro da igreja, seja do lado de fora da igreja, existe toda uma comunidade que só será alcançada por aqueles que têm paixão pelo que estão fazendo. Aqueles que sentem a urgência, aqueles que conseguem perceber a urgência, aqueles que conseguem perceber a necessidade, sobre esse, o Senhor também derrama capacitação. Às vezes você não vê, você está numa situação,
e você não tem propriamente habilidade, você não tem propriamente uma aptidão clara e esclarecida de como fazer aquele trabalho, mas o que Deus colocou dentro de você é uma urgência de que aquele trabalho precisa ser feito. E aí Deus te capacita para executar aquele trabalho. Deus derrama sobre você dons para que você consiga ser bom, ser excelente. Não necessariamente perfeito, porque o conceito de perfeição é algo muito complicado. Mas o Senhor, Ele te capacita para que você possa cumprir a boa obra. Qual é a sua missão? O que pulsa o teu coração? Será que você gosta de costurar? Será que o que você gosta de fazer é costurar? Uma irmã na igreja chegou para mim e falou: pastor, eu ganhei uma doação de bonecas e roupas, e eu quero trazer toda essa doação, todas essas bonecas para a igreja. Essa irmã está me devendo as bonecas até hoje, eu estou aguardando a irmã me trazer as bonecas. E eu sempre falava com ela: irmã, onde é que estão as bonecas? Ela falou: pastor, elas estavam todas de qualquer jeito, algumas estavam abertas, estavam saindo espuma de dentro, a roupa estava manchada, a outra estava esgaçada, e eu estou costurando as bonecas, eu estou refazendo as roupas, eu já comprei o tecido, e quando estiver pronto eu vou te entregar. Qual é a sua missão? O que pulsa dentro do seu coração, ou qual é a sua urgência, qual é a necessidade dentro da nossa comunidade de fé, dentro da nossa sociedade, que você diz: eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso, e o Senhor vai me usar para que eu possa alcançar muitas pessoas, através disso que eu amo fazer. Porque não podemos, irmãos, estar dentro da igreja e olhar para a igreja, esperar que a igreja nos diga o tempo inteiro o que realizar. Agora vamos fazer missão, agora vamos fazer uma campanha missionária, agora vamos sair na rua da feira, agora vamos para o sinal do trânsito. Você, meu irmão, todos os dias, você pode exercer a sua missão. Através daquilo que pulsa o teu coração. Um gerente dentro de um banco está ali conversando, e Deus pode usar esse gerente diante da oportunidade que lhe aparece para pregar o evangelho àquelas pessoas que estão ali ouvindo. Qual é a sua missão? Porque você compreendendo qual é a sua missão, fica mais claro você se encaixar na missão da igreja. Fica mais claro para você olhar para aquela missão e diz: cada membro participante conheça a Deus profundamente e seja capacitado a torná-lo conhecido. A nossa capacitação é na compreensão de quem Deus é de como eu vou aplicar isso aonde eu estou, porque nós fomos chamados a esta caminhada pastoral. Muitos serão chamados para o campo missionário, para abandonar tudo, para abrir mão de tudo, assim como a filha do pastor Adilson e da Isabel. Aqui também nós apoiamos, e está lá em Pitangui, mas daqui a pouco vai estar onde mesmo, que eu esqueci agora o nome? Na África, Moçambique. Já estão se preparando para ir atender a toda a destruição que foi provocada ali, fazer braço com ombro, braço com braço, com os missionários que já estão lá, e ela vai para Moçambique. Alguns foram separados, mas para que você possa fazer missão, meu irmão, basta você olhar para as suas mãos. Para que você possa ser uma igreja relevante, basta olhar para o seu coração e perceber o quão você é apaixonado. Um pastor, Joel, estava compartilhando comigo na última vez que nós estávamos conversando a respeito de um irmão que
estava extremamente sendo usado pelo Espírito Santo, juntamente a uma equipe de preparação de base, né, de um dos times de futebol lá da Argentina, um dos times influentes, eu não estou lembrando o nome do time. E ele estava sempre, como um dos treinadores, sempre com os pais, sempre com as crianças. E muitas dessas crianças com comportamento errado, muitos desses adolescentes com comportamento equivocado, brilhantes esportistas, mas com crise dentro de casa, desafios de relacionamento. E ele, como um bom cristão, estava ali, na liberdade que ele tinha diante de toda a estrutura que é o seu trabalho, pregando e anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Numa determinada altura do trabalho, da paixão com que ele estava atuando, ele desejou abrir mão. Ele desejou abrir mão daquela atividade para que pudesse se dedicar integralmente ao ministério. Então o pastor Joel falou para ele: meu irmão, você já está cumprindo o teu ministério. Quantas pessoas conseguem chegar aonde você chegou? Quantas pessoas conseguem exatamente ter a oportunidade de, durante tanto tempo, ministrar a palavra de Deus e anunciar as boas novas do Senhor Jesus? Então o primeiro ponto é esse, irmãos, você precisa saber qual é a sua missão. Você precisa saber qual é a sua aptidão, porque através dela, através dessa identificação, dessa urgência que te incomoda, através dessa agonia que te consome, que te leva a orar, é que você será a resposta para a nossa sociedade. E aí, você cumprirá a missão da igreja através daquilo que você tem nas mãos e através daquilo que queima no seu coração. Amém? Uma igreja relevante é uma igreja que entra em concordância. A igreja tem diversos departamentos, e o objetivo desses departamentos não é dizer que eu sou o melhor departamento da igreja. O meu ministério é o ministério mais bonito, mais cheiroso, é o ministério mais vibrante, né? É claro que na boca miúda rola aquela paixão, né? O ministério querido, eu amo, eu tenho prazer. Para mim é o ministério mais lindo da igreja. Algo saudável. Mas é compreendendo que há uma integração de todos os ministérios. Há uma unidade de propósito. Cada um ministério atua numa área diferente. Cada ministério trabalha de uma maneira diferente. Ontem eu estava aqui na igreja celebrando um casamento e eu estava vendo alguns irmãos que voluntariamente dispuseram dos seus bens, dos bens do seu trabalho, daquilo que lhe faz ganhar o dinheiro, daquilo que lhe faz, por meio daquilo, colocar a comida dentro de casa. E eles estavam disposendo de tudo aquilo para abençoar o casal, o Felipe e a Kathleen, que se casaram ontem. Olhei para tudo aquilo e falei: isso é missão. Esse é o coração missionário, é o coração na obra, é o coração disposto e predisposto a cumprir a boa obra. O que é que queima no seu coração, meu irmão? Mais do que eu pegar você e te incluir em algum ministério, é primeiro você olhar para dentro de si e poder responder isso. Você olhar para dentro de si e identificar o que é que queima
ou aonde está a inquietação do seu coração. Porque de uma forma ou de outra, Deus vai te usar para que a boa obra do Senhor possa ser realizada. Uma pessoa que não tem uma missão, uma pessoa que não tem uma missão própria, e não tem uma missão da igreja, não está sujeita a cumprir a missão a qual ela foi chamada, não está arrolada, é uma pessoa solta, uma pessoa que não tem motivação, uma pessoa que não tem uma orientação, que não tem um fogo dentro de si, que a empurra, que a impulsiona, que faz com que ela acorde cedo de manhã, que faz com que ela vá dormir até tarde. Eu estava vendo a equipe do Vinho Novo, que preparou os pastéis para o casamento comunitário que acontecerá agora no mês de maio. E eles estavam ali, já ia dar quase 11 horas da noite. E a equipe estava ali trabalhando, empenhando, limpando o chão depois de ter um monte de pastéis que por conta da massa não estava muito bom. Então colocou no fogo, ali a massa estourou, a outra também. Aí veio dizer, não, porque metade foi, mas outra metade nós não conseguimos resgatar. E eles estavam ali juntos num único propósito. Eles estavam ali juntos numa única visão. Trabalhando para que futuramente muitos casais, cristãos e não cristãos, possam ser abençoados com a habilidade que Deus deu para cada um deles. Quantos aqui estão entendendo? Quando eu olho para a palavra do Senhor, e você me pergunta, pastor, mas como eu posso compreender isso através do texto de 1 Pedro? Olhamos para o texto de 1 Pedro, para esta igreja aqui, presente, uma igreja perseguida, uma igreja que estava sofrendo a dor da perseguição, uma palavra que vem para motivar, para animar, para corrigir, e essa palavra vem corrigir, a começar a corrigir o propósito. Porque se nossos olhos, para fazer o que fazemos, não está submisso a um propósito maior, que é levar a palavra de Deus, aquilo que fazemos, perde sentido. A nossa habilidade, a nossa paixão, a nossa compreensão do que é urgente, se isso não está submetido a um propósito maior, que é levar ao pleno conhecimento de quem Deus é a todo homem, a nossa missão, ela se perde, e na verdade, ao invés de ajudar, a gente atrapalha, ao invés de somar, a gente divide, ao invés de caminhar junto, a gente está caminhando cada um de uma forma separada. Então, irmãos, não ter missão é um problema, porque se você é apaixonado, mas você simplesmente não sabe para onde ir, o que fazer, não sabe de que maneira, e não está preocupado com isso, não está preocupado em cumprir com a missão da igreja, não está preocupado em se inserir, isso é um problema que você vai ter que gerenciar, e que Deus continua te cobrando, para que você possa atender ao ID do Senhor Jesus. Não ter uma missão é um problema. Mas também não saber qual é o seu lugar nesse contexto também é um problema. Seja aquilo que você faz,
seja a missão ao qual você está submetido. O meu fazer, ele precisa ter propósito, e eu também preciso saber o que eu vou fazer. Aquela igreja estava recebendo uma carta, onde a abertura desta carta diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicência. Aquela igreja estava sendo corrigida para não caminhar, não fazer a obra, seja o futebol, seja a pescaria, seja a costura, seja libras, seja um bom motorista, seja você um profissional liberal, para fazer aquela obra, não de qualquer forma, porque não é o fazer que mais importa. O fazer, ele é extremamente importante, mas o seu fazer precisa ter propósito. Então, o que eu vejo no texto é que o cerne, a essência, estava sendo corrigida. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda sorte de maledicência. Ora, esta carta foi escrita para aquela igreja perseguida. Ora, esta carta foi escrita para motivar uma igreja. E no contexto, no enredo, porque aqui dividimos em capítulos, né? Mas como a igreja recebeu, ela não recebeu em capítulos, ela recebeu em texto inteiro. Ela recebe no conteúdo da sua mensagem, uma mensagem para que venha a abandonar a hipocrisia, venha a abandonar a maledicência. E isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, que quando nós estamos fora do nosso propósito, e apenas preocupados em fazer, nós estamos sujeitos, nos expomos completamente a seguir as nossas próprias vontades, apesar de aparentemente estar debaixo de uma missão. Eu estou dentro de um ministério, estou dentro de um trabalho, dentro de um grupo de vida, mas eu não tenho propósito. Então o meu fazer é na carne, o meu fazer no meu querer, na minha vontade, naquilo que eu acho. Então, sem perceber, eu estou fluindo hipocrisia, sem perceber, eu estou fluindo maledicência, sem perceber, eu estou ali partilhando não o corpo de Cristo, mas outra coisa. Mais do que o fazer, porque se apenas faço, já não faz diferença se eu estou fazendo na igreja ou fora da igreja. Já não cumpre com o propósito da igreja relevante, porque aqui há apenas o fazer. E seja na igreja ajudar uma criança, seja do lado de fora ajudar uma criança, eu não estou levando comigo a mensagem da redenção de Cristo, eu estou fazendo aquilo que qualquer bom homem e qualquer boa mulher pode fazer. Então que o seu fazer, irmão, tenha propósito. Esteja debaixo de um propósito. Esteja debaixo da visão de Cristo Jesus para mim e para você. Como, pastor, que eu vou estar debaixo do propósito? Como, pastor, que eu vou conseguir fazer isso? Em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Abra comigo.
E agora vamos passear em algumas referências bíblicas. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurado, vamos ler todos juntos. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos repetir? Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Aqueles que procuram ter o seu coração limpo. Vamos lá, em Salmos 119, versículo 11. Porque em Salmos capítulo 119, versículo 11, responde de como eu posso ter o coração limpo. O que está escrito aí? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Irmãos, nós conseguimos viver o propósito de Deus através daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, quando temos o coração limpo. Nós temos o coração limpo quando guardamos a palavra de Deus. Conforme você vai enchendo o seu coração, conforme você vai enchendo-se da palavra de Deus, você vai limpando. Jesus disse para os apóstolos: vós já sois limpos pela palavra, porque apóstolo Pedro, no momento da lavagem dos pés, disse para Jesus: Senhor, não lava-me apenas os pés, mas lava-me o corpo todo. Então a resposta de Jesus, apóstolo Pedro, foi: vós já tens sido lavados pela palavra. Vós já têm sido lavados pela palavra. Então a palavra de Deus é como água que nos limpa. A palavra de Deus é como água que nos purifica. É como água que nos prepara para viver os bons momentos difíceis. É como água que nos permite ser transparentes conosco mesmos e uns com os outros, abandonando toda maledicência, abandonando toda hipocrisia, através das águas purificadoras, que é a palavra do Senhor Jesus. Eu lembro, enquanto eu estava estudando esse texto, quando o meu pai veio a falecer, e eu, já no velório, fui abraçar e consolar a minha avó. Quando eu me aproximei da minha avó para abraçá-la, ela, triste, chorosa, não conseguiu dizer outra palavra senão: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando alguém te aperta, quando alguém te pressiona, quando a crise vem, o que é que sai? Algumas pessoas cristãs, eu já testemunhei, saíram xingamentos, saíram palavras de revolta, saíram palavras de ira, saiu rebelião, saiu contenda, e tudo aquilo que o apóstolo Pedro anunciou para aquela igreja.
Mas eu já vi também muitos irmãos, quando apertados diante das circunstâncias, ele dizer: os meus olhos estão fixos no Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Quando alguém te aperta, meu irmão, o que é que sai? Quando você é pressionado diante das circunstâncias, porque eu quero te dizer, pressão e desafio na caminhada é treinamento. É treinamento. Quando você é apertado, irmão, o que é que sai? Nós estamos aqui dentro da igreja, caminhando, andando, e se nós não temos isso muito claro dentro do nosso coração, claro o nosso fazer, e claro no nosso entendimento, o porquê estamos fazendo, se nós estamos isso com muita certeza, e estamos caminhando na direção do Senhor, estamos caminhando para viver, sabe o que é que vai sair? Você vai exalar o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Certa vez eu estava em casa, e eu havia comprado um buquê para a Lilane, e aquele buquê já estava nos seus últimos momentos. E eu olhei para aquela água, estava fétida, já não tinha mais condições, eu precisava trocar aquela água constantemente. Mas eu peguei aquelas rosas, aquelas folhas, aquelas pétalas, aproximei do meu nariz, e eu senti o bom perfume daquela rosa. E eu percebi que ainda havia aroma e perfume naquela rosa. Algumas mais murchinhas eu peguei e espremi aquela rosa. E aquele bom perfume veio mais intenso. No meio da caminhada, o que Deus espera é que quando você seja apertado, pressionado, empurrado, esmagado, que a tua expectativa, que a tua esperança esteja em olhar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu participo das tuas aflições. Eu sou o participante das aflições do Senhor Jesus Cristo. Os textos de Colossenses, capítulo 1, abra por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a favor do corpo de Cristo, que é? Eu vou repetir. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É a igreja do Senhor Jesus. Paulo não é masoquista. Quando ele diz eu me regozijo no sofrimento, ele não está dizendo eu amo a dor, eu adoro a aflição, ele não está dizendo isso.
O que ele está dizendo é que o preço que ele paga na aflição, o preço que ele paga no sofrimento, vai gerar um retorno de glória na vida da igreja. O preço que eu pago para caminhar em comunhão com meu irmão, o preço que eu pago no ministério que eu faço parte, o preço que eu pago para ver aquilo que Deus me deu ser aplicado no reino, vai ter frutos. E esses frutos é o corpo de Cristo se expandindo. Eu estou vendo aqui um irmão lá atrás, e eu lembro quantas vezes a filha dele estava internada, trabalhando durante a semana inteira. Mas ele estava aqui na igreja, dormindo no hospital, cobrindo escala, super cansado de uma rotina absurda. Mas ele dentro de si sabia exatamente qual era a sua missão. E o que faz com que alguém faça isso? Que grito é esse dentro do peito? Esse grito é a paixão daqueles que desejam viver e ser uma igreja relevante. Seja uma igreja relevante. Olhe para dentro de você e perceba aquilo que Deus já te deu. Perceba as urgências que estão gritando, que estão te trazendo dor, agonia, que te fazem orar. Porque esse é o caminho, esta é a direção, não há outra, não adianta procurar outro caminho, meu irmão. É aí, por aí. Se o teu coração grita porque você vê crianças sendo maltratadas, crianças que estão sendo vítimas diante da sociedade, diante de casamentos destruídos, e a tua assimilação, a tua compreensão é que eu vou investir em famílias para que os filhos sejam abençoados. Se essa a tua chamada, se esse é o grito, vai, porque com certeza é isso que o Senhor espera que você faça. O que é que você tem nas suas mãos? O que é que queima no teu coração? Mas não se esqueça, não apenas faça, compreenda o propósito pelo qual você está fazendo, porque senão o seu fazer será pouco. O seu fazer não vai ser com o propósito de igreja, com o propósito do reino. O teu fazer vai promover divisão, vai promover contenda. O teu fazer não vai gerar a alegria que o Senhor quer que você tenha. Eu li o texto de 1 Pedro, capítulo 2, para que você possa continuar refletindo nesse texto, que é o texto que nós vamos continuar estudando. Mas esse é o primeiro versículo. O primeiro versículo que nos leva a abandonar, a abrir mão. E quando nós estamos focados na missão, nós não temos tempo para ter problemas, para provocar problemas, para ser o problema, ainda que sejamos. Porque Pedro não queria ser o problema, mas era, e muitas vezes. Paulo não queria ser o problema, mas foi em tantas circunstâncias. Mas é diferente quando alguém não tem propósito nenhum, e também é um problema. Porque ele quer fazer do seu jeito, ele quer realizar da sua forma, porque ele acha que tem que ser assim, e está com inveja do outro, porque o outro veio, tomou, fez da sua vez, e aí é carne, aí é Gálatas. Aí não é o fruto do Espírito, mas são as obras da carne. Eu estou fazendo na igreja, mas as obras da carne estão está junto. Porque o seu fazer perdeu o propósito, perdeu o prisma, o paradigma, a direção. Que o nosso pensar e o nosso fazer tenha coerência. E nós possamos glorificar a Deus em tudo que fazemos, porque fazemos para Ele.
Se vivemos é para Ele. Ele é a razão do nosso fazer, Ele é a razão do nosso existir, Ele é a razão do nosso caminhar. Por isso, podemos correr e não nos cansar. Podemos sonhar e crer que esses sonhos se realizarão. Podemos amar assim como 1 Coríntios diz o que é o amor, e não achar que esse amor é um amor utópico, mas compreender que esse amor, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, esse amor que nunca se acaba, esse amor pode ser vivido, porque Cristo Jesus é quem nos habilita na caminhada. Cristo Jesus é que nos prepara e nos forja para viver essa verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você no ministério em que você faz parte. Que Deus abençoe você aonde você trabalha, porque lá também, meu irmão, é teu ministério. Que você possa sair de casa dizendo assim: Senhor, eu não sei, estou mordendo a boca aqui porque hoje eu quero falar. Hoje eu quero pregar o teu evangelho. O Senhor vai me ajudar a levar a tua palavra através daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Se você é bom em redes sociais, meu irmão, use isso. Se você é bom dirigindo, use isso. Se você é bom de conversa, você tem um belo de um papo, use isso para propagar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Amém? O vídeo está no ponto? Irmãos, é um vídeo de 3 minutos. Esse vídeo, ele é um vídeo que o pastor Valmir me deu, né? Mandou para algumas pessoas, em que o vídeo, o vídeo é: você é o quê, né? Curiosidades, o vídeo, né? É um pastor e um pastor de ovelha, e a ovelha desse pastor, sendo que a ovelha do pastor, de fato, é alguém que trabalha lá no sertão e que cuida de ovelhas e cuida de cabritos. Então ele, na comparação do comportamento da igreja, ele vai comparando, né? Como é que se comporta a ovelha e como é que se comporta o cabrito, né? Então tem muito crente que não é cabrito, mas às vezes veste a capa, né? Às vezes veste a capa e não quer largar. E a ovelha, ela concorda com a missão. O cabrito, ele é individual, ele quer saber. Ele está na igreja por conta dele, eu quero é comer. Eu quero me alimentar, e se a comida não estiver boa, eu falo mesmo. Se o irmão pisar no meu calo, vai ouvir, porque eu não levo desaforo para casa. Se isso aqui é meu e alguém encostar, não vai prestar. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicência. Está muito ruim o áudio, aumenta aí. Aumenta. A diferença do bode para a ovelha é que o bode ele não consegue andar junto. Na primeira, o bode só anda sozinho, e a ovelha já anda em grupo, dois juntos. Quando você pega um rebanho com os outros, a recepção deles é cabeçada de fora. Quando você pega uma ovelha nova e coloca no rebanho, a recepção dela vai ficar se esfregando uma na outra para passar o cheiro do rebanho para que ela volta para chegar. É a alimentação, você coloca uma vasilha pequena, 10 ovelhas comem junto. Você coloca 2 botes e não comem junto. Um bate no outro. O bote ele limpa nas mãos, e aonde ele vai andando, ele está deixando o fedor dele.
Os rastros, né? Ele não passa, né? Aí ele já olha no chão o rastro, tem as pegadas, aí ele vê, ó, no meu rebanho tem uma ovelha que está doente. Ele sai pelo rastro? No rastro, no meio da caatinga, no meio do mato. Ele não vê ovelha nenhuma, ele só vê o rastro. Fala, tem uma doente. Aí ele vai seguindo o rastro, quando vai ver a ovelha tá doente. Aí ele vai lá e passa um remédio, coloca nas costas e traz pra casa. Cabrito da cabeçada, chifrada, coronhada, né? Patada, não come junto, não sabe fazer nada junto, porque ele é que tem que fazer. Já a ovelha não. A ovelha, assim que uma ovelha nova chega, ele quer, ó, para passar o cheiro, para passar a identidade. Vamos ficar de pé? O cabrito vai para qualquer lugar. Até sem saber para onde é que está indo, ele está indo. A ovelha não. A ovelha sabe ouvir a voz do seu pastor. A ovelha sabe caminhar no rebanho. A ovelha protege uma a outra. O pastor sabe onde as suas ovelhas estão pelo rastro, pelo cheiro. Agora o cabrito, meu Deus. Sem mais comparações, amém? Já deu para entender, né? Eu gostaria de, antes de encerrar essa parte, né, da mensagem que fala sobre a igreja relevante, eu gostaria de orar pelo ministério do MUS, orar por essa equipe, né? Nós separamos 2 datas no ano para essa homenagem, para essa representatividade. Então eu quero, eu não sei, ó, talvez chamá-los para ficar aqui na frente mesmo, aqui. Oi? Só os intérpretes. Só os intérpretes. Vem. Vem. Se nós vamos para essa equipe, no silêncio, nos gestos, realizam um trabalho tão lindo. Pastor Diária, Pastor Rogério, Regina. Nós temos em torno de 90 alunos. 90 alunos que estão estudando. Aqui são, muitos deles aqui são professores. São 4 turmas, não é? 4 turmas, em torno de 90 alunos estudando. E sabe quantos alunos são da nossa igreja? Mais ou menos 20 alunos são da nossa igreja. De 90, 20 são da nossa igreja. Talvez nas próximas matrículas, né, que você possa se candidatar, né, que você possa orar ao Senhor para que o Espírito Santo fale ao seu coração. 20 está bom, mas olha para o tamanho da igreja. Olha com quantas pessoas nós podemos contar. Amém? Vamos orar por eles. Pai,
Nós louvamos o teu santo nome. Te agradecemos, Deus, por esse bom trabalho que tem sido realizado. Louvamos, Senhor Jesus. Continua, Deus, utilizando os teus filhos como instrumento nas tuas mãos. Obra para a edificação, Deus, do teu caráter na vida de tantas pessoas, de tantos homens e mulheres surdos. Ó Deus, que nós cremos que terão a sua identidade restaurada, que terão o seu caráter transformados para o caráter de Cristo Jesus. Pai, nós abençoamos para que eles sejam cada vez mais habilitados para toda boa obra. Nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos nos despedir. Pai, nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por esta manhã na tua casa, pela tua palavra, Senhor, que a nós foi ministrada. Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um bom dia a todos.